Vamos agora chamar o Elivaldo Barbosa aqui no estúdio, ele que já vai trazer os primeiros destaques, aquela prévia, eu posso chamar assim, não é, Elivaldo? Muito bom dia para você. Bom dia, uma boa manhã de terça-feira. Pronto, o que vai ser destaque daqui a pouquinho no ponto de vista, você vai dizer já, mas temos alguns assuntos aqui que a gente pode antecipar, inclusive em relação aos prejuízos que já estão sendo calculados pelos prefeitos por conta da desoneração da folha de pessoal, Elivaldo. Então, essa matéria foi resolvida parcialmente no Senado, Nájila. A desoneração da folha de pessoal envolve o setor público e o setor privado. No setor público, depois de muita briga, de muita reivindicação no Congresso Nacional, foi mantida a desoneração, ou seja, retirada de contribuições, impostos da folha de pessoal para 17 setores da iniciativa privada. Porém, o setor público permaneceu com a situação anterior, ou seja, a contribuição patronal, o recolhimento, por exemplo, do INSS, continuou prevalecendo, voltando ao patamar de 14%. Para as prefeituras, a medida foi uma espécie de grande impacto nas finanças públicas. Tanto é que a Confederação Nacional dos Municípios realiza, depois da Páscoa, um ato lá em Brasília no sentido de fazer valer o que está ocorrendo já para a iniciativa privada, ou seja, uma retirada, um desconto, um recolhimento menor das prefeituras em relação à contribuição da Previdência. O presidente da PPM, Nájila, Toninho de Caridade, explicou ontem essa situação que pode estrangular as finanças de municípios, principalmente os pequenos municípios. A proposta colocada pelo governo para reonerar a folha foi rejeitada pela CNM e foi feita agora essa convocação para dia 9, todos os líderes estão em Brasília para que a gente possa se mobilizar para que se mantenha a lei aprovada no Congresso Nacional. Então, a proposta feita pelo governo, que é para ir em forma de projeto de lei, não atende os municípios. Então, queremos que seja cumprido na forma integral, assim como foi feito na lei principal votada pelo Congresso. É compreensível, Elivaldo, porque como você citou agora, se o município é menor, ele recebe menos recursos, inclusive federais. Mas hoje no Piauí a gente pode dizer que devido a algumas situações, por exemplo, que passam por momentos críticos em relação a esse período chuvoso, às vezes fica ali com a corda no pescoço. Com certeza. E a obrigação trabalhista vale também para o setor público, Nájila. Por exemplo, o desconto que vai valer é de 14% desse repasse para a Previdência, que é um repasse obrigatório, é compulsório até. Isso é a reoneração. Com a desoneração, que é o que os prefeitos esperam que ocorra, a exemplo do que foi mantido para a iniciativa privada até 2027, é essa bandeira de voltar ao patamar de 4%, que torna a folha, digamos assim, mais leve e em condições de não provocar transtornos nas finanças dos municípios. Esse assunto vai render. Mas mudando agora de assunto, quais são as projeções para o PSD? Das mais otimistas. Ontem o partido realizou um festival de filiações de lideranças aqui em Teresina. E nós conversamos, Nájila, com o presidente da sigla no estado, o deputado Júlio César Lima, que já faz contas e planos para o desempenho do PSD nas eleições municipais no Piauí. Nós temos uma projeção de eleger entre 60 e 70 prefeitos. O partido tem atraído pela vontade de cada um, pela confiança que eles têm, muitas lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, pré-candidatos a prefeitos, com grande perspectiva de ter sucesso na eleição. Assim também como vice-prefeitos, como vereadores. Então, é um partido que cresce e cresce acima da média nacional. E que vem recrutando novos filiados, inclusive no interior. Então, na base governista, Nájila, o PSD concorre ou concorrerá com o PT e o MDB na condição de saber qual dessas siglas elegerá o maior número de partidos. São os três grandes da base governista. Na oposição tem da base governista. Na oposição tem o Progressistas, que mesmo perdendo uma certa gordura e uma certa, eu diria até, musculatura política desse processo de filiações, perdendo muitas lideranças, mas mesmo assim mantém uma base capaz de, eu diria assim, representar a oposição no Piauí nesse momento adverso, em que o partido é oposição tanto em nível federal como também em nível estadual. Bom, Elivaldo, a gente já pode dizer que tem soldados da ala bolsonarista já abandonando o barco?
Na bronca, pelo menos, Nájila, aqui em Teresina, a ala bolsonarista do PL anda insatisfeita com a forma como o presidente da sigla no município, Leonardo Eulálio, tem conduzido a sigla. Olha só, o Leonardo Eulálio, vereador de Teresina, está turbinando o PL, filiando vereadores, atraindo lideranças importantes dentro de uma estratégia de sair de um vereador para pelo menos 3 ou até sonhar com um 4º vereador em Teresina. Porém, essas filiações estão causando transtornos na ala bolsonarista da sigla, que tem recebido muitas reclamações do segmento assim, mais identificado com o ex-presidente, achando que os filiados são ligados ao PT. Então, isso entra na contramão total do que pretende o bolsonarismo no PL aqui em Teresina. O fato é que, em Teresina, são minoria e dificilmente controlarão o partido. Ficam no âmbito estadual. E no âmbito estadual, o presidente já declarou que, Fabrício Aurélio, já declarou, inclusive, apoio a Silvio Mendes, que hoje o partido é da base aliada ao prefeito Dr. Pessoa. Ou seja, é um litígio que ainda está dentro do partido, mas já nós poderemos ter novidades em relação aos rumos do PL, sobretudo nesse embate interno, envolvendo uma ala mais liberal, mais aberta, e a outra mais fechada na defesa do segmento ideológico ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Ontem teve ministro aqui em Teresina, Elivaldo, vou pedir para você continuar aqui com a gente, que a gente vai mostrar. Quem esteve aqui na capital do Piauí foi o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que participou ontem aqui na capital do estado da 5ª Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência. Durante a solenidade foi lançado o programa Novo Viver Sem Limite. O objetivo? Promover os direitos civis, econômicos e sociais das pessoas com deficiência. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, chegou ao local do evento às 4h30 da tarde, acompanhado do governador Rafael Fonteles, para a assinatura do termo de adesão do Piauí ao Plano Nacional Novo Viver Sem Limite, do governo federal, realizado neste auditório, no centro da capital. Com o ato realizado nesta segunda-feira em Teresina, o Piauí torna-se o primeiro estado do país a assinar o plano. Na oportunidade, foram anunciados recursos na ordem de 64,5 milhões de reais para investimentos na área da inclusão. Então esse aqui é um passo importante. O ano passado nós lançamos o plano. E o presidente Lula deu um recado, viu, governador? Ele disse o seguinte, na reunião ministerial, disse para mim pessoalmente, nos últimos dias, que o ano passado foi um ano de semeadura. Esse ano é um ano de colheita. Então os planos que foram lançados, os projetos que foram desenhados pelos ministérios, eles têm que ganhar a luz do dia. E eis aqui, justamente no Piauí, né, que o Plano Viver Sem Limite, ele vai ter a sua primeira experiência que nós queremos levar para todos os estados do Brasil. Já tem orçamento garantido do Ministério da Saúde, como eu disse, o Ministério dos Direitos Humanos trabalha com todos os ministérios para garantir a política pública. Então, efetivamente, para o Piauí, já no Novo Viver Sem Limites, nós já fomos contemplados pelo presidente Lula com 7 centros especializados. A solenidade também marcou o lançamento do Plano Estadual para a Inclusão e Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um importante passo para a consolidação das políticas públicas nesta área e a abertura da 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a presença da Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Governo Federal, Ana Paula Faminella. E aqui você pode identificar claramente todas as ações que estão viabilizadas por políticas públicas no Sistema Único de Saúde, um grande investimento nos centros de referência, o aumento do percentual de contribuição e o reajuste nos serviços do Sistema Único de Saúde, no repasse do governo federal para os estados e municípios viabilizarem a saúde e a reabilitação das pessoas com deficiência.
A conferência segue até a próxima quarta-feira, dia 27, com a participação dos delegados eleitos nas conferências regionais. Um dos objetivos é elaborar propostas que serão apresentadas na Conferência Nacional em Brasília, no período de 14 a 17 de julho. É a necessidade muito grande de esses eventos ocorrerem mesmo e ter a participação mútua, tanto das pessoas com deficiência, porque estamos tendo muita carência em acessibilidade, em inclusão e principalmente do governo, que vem nos trazendo as políticas públicas. Tem que ser alinhado e resolver realmente essa nossa necessidade grande, que é a inclusão. Políticas públicas de fundamental importância, principalmente para esse grupo específico. E, Elivaldo, sempre que vê um ministro aqui, pisa em solo piauiense, eles trazem boas notícias, hein? Verdade, e tem um apelo da inclusão, é uma política social da maior relevância, é um programa federal, mas executado pelos governos estaduais. E o Piauí já tem, de muito tempo, uma boa estrutura, até estrutura modelo para o país nessa área de políticas e de ações voltadas para pessoas com deficiência. Então, esse programa, o programa Viver Sem Limite, trazido ao Piauí com recursos, inclusive, liberados pelo ministro Silvio Almeida, é muito oportuno para esse momento da ação pública voltada para este segmento, que nunca é sempre pouco em relação ao que espera do governo, em relação quanto a ações inclusivas. E outro detalhe também, Nájila, o ministro Silvio Almeida acaba também cumprindo à risca o que foi definido na última reunião ministerial, em que o presidente Lula ele ordenou, olha, ministros, menos Brasília, mais estados, viajem mais, leve mais as ações do governo para os estados, até para reverter uma tendência de queda na popularidade do governo federal em relação à avaliação. Então, o ministro, eu imagino, uniu as duas coisas, um programa que já estava agendado aqui para o estado do Piauí e não deixa também de cumprir essa determinação do Planalto. Boa estratégia deles, hein? Elivaldo, muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta para a gente abordar, inclusive, outros assuntos dentro do ponto de vista. Inclusive da sua terra, Parnaíba, o cenário em Parnaíba, tudo indica, Nájila, está bem definido. Muito bem, daqui a pouquinho você conta pra Até já. gente. Obrigada, Elivaldo.